Olá, eu sou Francisco Mota e hoje tenho um Kia EV6 elétrico para testar aqui no canal YouTube Targa 67. O EV6 é o primeiro Kia a utilizar a nova plataforma exclusivamente para modelos elétricos eGMP do grupo Hyundai Kia. Nos próximos minutos vou contar a história de onde veio a inspiração para o desenho exterior deste Kia EV6, vou descobrir qual é a autonomia real e vou ver se ele é tão divertido de guiar como realmente parece. Fique por aí. O EV6 é um crossover com silhueta coupé que mede 4,6 metros de comprimento, mais ou menos o mesmo que uma carrinha Kia Ceed. Mas o estilo é completamente diferente de todos os outros Kias do passado. Por mais inesperado que pareça, a inspiração para o desenho vem do famoso Lancia Stratos dos anos 70, o carro de ralis que dominou o WRC durante meia década e ficou para a história. Foi o próprio diretor de estilo da Kia que disse ter levado um modelo reduzido do Stratos para o estúdio para servir de inspiração aos designers. E as semelhanças até são fáceis de encontrar. Por exemplo, o desenho e a inclinação do capô, ou o para-brisas arredondado, como a viseira de um capacete com os pilares pintados em preto, ou o recorte dos vidros no pilar traseiro do tejadilho. E até o friso luminoso das luzes de trás faz lembrar a enorme spoiler que dominava a traseira do Stratos. A verdade é que o efeito final resulta. O EV6 tem um aspecto moderno e original. Este EV6 GT Line que estou a guiar tem um motor atrás, tração às rodas traseiras, uma potência máxima de 229 cavalos e um binário de 350 Nm. E mesmo com 2 toneladas de peso total, ele consegue fazer uma aceleração do 0 ao 100 em 7,3 segundos. Mas, para termos a certeza, vamos experimentar. O EV6 tem realmente força e avança com muita decisão e, de facto, a tração traseira é a ideal para este tipo de exercício. Mas claro que à medida que a velocidade vai aumentando, a sensação de força vai diminuindo para preservar a carga da bateria, o que é normal em todos os carros elétricos. E ainda assim, a Kia anuncia uma velocidade máxima de 185 km/h, o que para um carro elétrico não é nada mau. Esta versão GT Line tem uma bateria de 77,4 kWh, que está colocada aqui debaixo do habitáculo, o que permite à Kia anunciar uma autonomia máxima em cidade de uns estrondosos 740 km, segundo a norma WLTP. Mas mais à frente veremos se a autonomia numa utilização real se aproxima ou se afasta desse valor. Além desta versão, existe uma menos potente com 170 cavalos e 578 km de autonomia. E em 2023 vai chegar o EV6 eGT, com 585 cavalos, 2 motores, tração às 4 rodas, enfim, vai ser o topo de gama. Aqui dentro há imenso espaço, seja nos lugares da frente como nos lugares de trás, onde há muito comprimento para as pernas dos 3 passageiros que cabem no banco de trás sem o mais pequeno problema. E isto tem uma razão de ser simples, é que a distância entre eixos é de 2,9 metros para cá caber a bateria sob o piso. Quanto à qualidade, a Kia fez realmente um bom esforço na seleção dos materiais. Há aqui materiais com muito boa qualidade, o habitáculo em si tem um ambiente quase premium, que resulta muitíssimo bem. Tanto mais que a Kia também fez um esforço em termos de sustentabilidade na escolha de alguns dos materiais que utiliza para, por exemplo, os forros do interior, que são, parte deles, feitos a partir de materiais recicláveis, nomeadamente plástico reciclável. A Kia diz que para forrar todos os bancos de um EV6 são precisas 111 garrafas de plástico.
Quanto ao ecrã tátil central, ele tem 12.3 polegadas de diagonal e está aqui no seguimento do painel de instrumentos, formando aqui um conjunto encurvado, virado para o condutor, que é realmente muito fácil de utilizar. Tem obviamente imensa informação sobre a parte de utilização elétrica do carro e o próprio painel de instrumentos também se pode configurar com vários tipos de visualização, basta escolher aquele que agrada mais ao condutor. No entanto, o mais certo é que os olhos do condutor gastem mais tempo a olhar para a frente utilizando o Head-Up Display com a realidade aumentada, que de facto tem uma visualização muito boa e acrescenta bastante informação útil em termos de condução. A posição de condução não é muito alta, tendo em conta que a bateria está sob o habitáculo e o tejadilho baixo dá aqui um aspecto um pouco coupé, muito interessante aqui ao habitáculo do EV6. De resto, o volante está muito bem posicionado, tem apenas 2 braços, o que não é muito vulgar, e tem uma regulação em profundidade muito ampla, o que facilita imenso aqui a escolha mais acertada para cada estatura. O EV6 tem aqui algumas funções interessantes, como por exemplo a ativação de um retrovisor digital, uma câmara, cada vez que se baixa o pisca. Aparece aqui do lado esquerdo ou que, quando se passa para o outro lado, aqui do lado direito. É realmente muito útil, por exemplo, nas ultrapassagens. Outra função interessante é a imagem virtual construída através das câmaras de 360 graus, que permite aqui no monitor central ter uma visualização do Kia e de tudo aquilo que está à volta, o que é muito útil, não só no estacionamento, como às vezes até utilizando estradas mais estreitas ou ruas um pouco mais apertadas. E por falar em estacionamento, o Kia EV6 também se pode estacionar com o condutor do lado fora do carro, o que pode ser prático em situações de parques de estacionamento com lugares muito estreitos ou quando o outro condutor de outro carro se lembra de estacionar demasiado próximo e se torna difícil entrar e sair do Kia. Basta pressionar aqui numa tecla, no comando à distância e aí vem ele para fora. E a função também se pode utilizar no sentido oposto, para estacionar o carro no lugar de estacionamento. Basta selecionar a segunda tecla. E pronto, muito fácil. Em condução urbana, o Kia EV6 é muito suave e muito silencioso, tipicamente de carro elétrico. Mas quando se carrega aqui mais forte no pedal da direita, temos sempre aquela saída típica dos motores elétricos que têm o binário disponível imediatamente no arranque. O modo Eco é mais do que suficiente para uma utilização aqui em cidade e foi com ele que eu fiz o meu habitual teste de consumos citadino, que me resultou num valor de 13,9 kWh por cada 100 km. Fazendo as contas à capacidade anunciada da bateria, isso significa que temos uma autonomia de 556 km. Enfim, estes 556 km foram obtidos de facto aqui numa utilização realista e não através dos protocolos da WLTP, que são um pouco diferentes de uma utilização normal de qualquer automóvel. Já em autoestrada, o consumo que consegui obter foi de 16,1 kWh por cada 100 km, o que resulta numa autonomia de 480 km, circulando sempre em torno dos 120 km/h. Mas para chegar a estes valores é boa ideia utilizar bem aqui os vários modos de regeneração que aqui oferece aqui no EV6 e que são todos controlados através das patilhas no volante. Por exemplo, com um toque aqui na patilha do lado esquerdo, ativamos a função e-pedal, que faz a regeneração máxima quando se desacelera e chega mesmo a imobilizar o carro, por exemplo, no trânsito, que é perfeito para utilizar em cidade. Depois temos também, puxando as patilhas da esquerda ou da direita, podemos fazer subir ou descer o nível de regeneração em 4 níveis diferentes, o que acaba por funcionar quase como se fosse passagens de caixa de dupla embreagem, por exemplo. Finalmente, temos aqui a minha função preferida, que é a função automática,
que ela o que faz realmente é medir a distância para o carro da frente, tem também em consideração a velocidade máxima em cada local, detectada através do detector de sinais de trânsito, e até a aproximação de rotundas ou de curvas, regulando depois a regeneração em função desses parâmetros, mais ou menos. É de facto uma função muito inteligente e é claramente a minha preferida. E depois, claro, quando a bateria se esgota, é preciso carregar a bateria, mas já vamos ver como é que isso se faz. O sistema elétrico do EV6 funciona a 400 ou 800 volts, reconhecendo o tipo de carregador a que está ligado. A bateria carrega a um máximo de 250 kW. Num desses supercarregadores, que ainda são raros em Portugal, demora 18 minutos a ir dos 10 aos 80%. Num carregador de corrente alternada a 11 kW, demora 7 horas e 18 minutos para fazer uma carga completa. O sistema elétrico tem funcionalidade V2L, o que permite usar a carga da bateria para carregar outro veículo elétrico, como por exemplo uma bicicleta elétrica. Mas o que? A V6 tem outra face mais desportiva, como deixa adivinhar aqui a firmeza da suspensão, que por exemplo em mau piso e na cidade às vezes até é um pouco desconfortável demais. E quando passamos aqui ao modo Sport, neste botão aqui dos modos de condução no volante, de facto a condução fica bem mais rápida, o acelerador tem uma resposta mais pronta e mesmo as retomadas de aceleração também são melhores. A frente entra sempre muito bem em curva, a direção é razoavelmente rápida, apesar de não ter muito feedback sobre aquilo que as rodas da frente estão a fazer. Claro que os pneus largos, com medida 235/55 R19, têm aqui um papel importante na questão da aderência. Dificilmente a frente entra em subviragem, mesmo quando se exagera um pouco mais. E fazendo justiça aqui à sua tração traseira, quando se acelera um pouco mais à saída das curvas, a traseira tende a deslizar um pouquinho só e facilitar aqui negociar as curvas. Está sempre tudo muitíssimo bem controlado, mas não deixa de ser realmente divertido. O Kia EV6 mostra como a marca sul-coreana deu mais um passo na mudança da sua imagem, desta vez aproveitando a transição para a eletrificação. Na verdade, este Kia EV6 é um quase premium em tudo aquilo que oferece em termos de desenho, de habitáculo, de qualidade de condução e também de autonomia. Na verdade, é uma evolução que se justifica tendo em conta o atual posicionamento dos automóveis elétricos. Mas se não quer perder nada sobre a evolução dos elétricos nos próximos tempos, não se esqueça de subscrever o canal Targa 67 aqui em baixo neste botão e também de ativar o sino das notificações. Até ao próximo teste.